Olá, gente! Hoje é boa noite. O programa está super especial. Hoje eu, Tatiana Daltro, estou aqui na agenda multicultural do Arte Agora para falar de uma programação que você pode fazer de forma bem diferenciada. Bom, essa programação não vai ser em Recife, não vai ser no Brasil, vai ser no México, gente, para contemplar mais uma cultura, um conjunto de costumes, de hábitos, enfim, de um universo totalmente diferente. Eu vou falar um pouco aqui do que eu aprendi na viagem que eu fiz agora, no mês de novembro, ao México. Então, eu fiquei por volta de 14 dias no México, fiquei especialmente em duas cidades, em dois estados mexicanos, e estou aqui para falar dessa experiência cultural, que é ter participado do Dia dos Mortos lá no México. São cidades que eu visitei, que são cidades menores do que a capital, né, do México, que é a cidade do México, mas que vale a pena a experiência, vale a pena compartilhar essa cultura. E realmente é multicultural, porque envolve a música, envolve a vestimenta, envolve a comida, envolve o hábito das pessoas se encontrarem nessa época. E lá, nessa região, denominada como Península de Yucatán, é uma região que considera o Dia dos Mortos, ou em espanhol, Dia de los Muertos, como ramal Pixam. É a designação dada em maia para esse dia tão importante, tão comemorado em todo o México, mas que nessa parte do México tem essa designação porque é uma área de abrangência maia. Então vamos lá. Vocês lembram que lá na escola a gente estudou maias, astecas e incas como civilizações mesoamericanas, né? Que formaram o povo, né? Mas eles não formaram, eles formam. Hoje existem cerca de 3.600.000 pessoas descendentes de maias, com tradições maias, que falam inclusive o idioma maia, vivendo entre a península de Yucatán, no México, e os países de Guatemala e Belize. Então, é sobre isso que vamos falar aqui, sobre essa cultura do Ranal Pixam. Algumas fotos vão estar sendo compartilhadas para demonstrar como é bonito esse ritual deles, tá certo? E à medida que as fotos forem aparecendo, eu vou lembrando dos elementos de cultura envolvidos nessa tradição. Bom, para começar, como brasileira, a minha curiosidade de conhecer o México nasceu do seguinte interesse: faz fronteira com os Estados Unidos, mantém a nossa soberania americana e latina, visitar um país enquanto o presidente bostético dos Estados Unidos fica pregando que eles são maiores, melhores, enfim. Então, para mim, aproveitar o visto americano para conhecer o México foi uma coisa muito boa, porque eu já tinha tirado o visto para ir para os Estados Unidos numa outra ocasião e aproveitei o visto americano. Quem tem visa americano não precisa tirar o visto brasileiro exigido pelas as entidades internacionais, né, da alfândega e da imigração mexicana para adentrar o México. Mas se você não tem um visa americana, o americano vai lá, né, no sistema de imigração mexicano, paga uma taxa de 51 euros de forma antecipada e consegue o seu visto. Para quê? Para participar desse espetáculo que é, por exemplo, essa fotografia representa um altar, essa senhora sorrindo do lado direito da tela, foi quem compôs esse altar, um altar público, tá certo? E eles compõem esses altares, e nesses elementos dos altares tem flores, tem comidas, né? Você vê frutas, você vê fotografias de pessoas da família dela que de repente já faleceram. Eles têm o hábito, inclusive, de ter fotos com pessoas vivas e mortas, e aí eles tampam a carinha da pessoa que está viva. Esse altar é um altar grande de rua, tinha vários andares, e ela montou no meio da rua para participar dessa confraternização. O traje que ela veste se chama terno. É uma manga, como se fosse a manga do gaúcho, com uma camisa, ambos com bordados, e uma saia com bordado. Então, o terno é formado de três peças, né? É uma roupa tradicional de lá.
E, inclusive, os homens também usam, mas não é mais o terno, é o conjunto de vaqueria, que é uma dança tradicional também de lá, uma calça normal, com uma camisa com alguns bordados. Então, eles saem em desfile, né? Os desfiles, eles começam no cemitério. Por exemplo, nessa foto, a pessoa realmente se fantasiou inteiramente de uma Catrina, que é uma caveira, tá certo? E aí, essa representação da Catrina, ela é bem interessante, em algum momento vai aparecer algumas imagens que explica. Mas eles, almas também, como vocês veem aí, bonecos representando almas, saem em cortejo por ruas da cidade. Normalmente esses cortejos eles começam em cemitérios, né, quando é o desfile das ânimas, e em praças públicas, quando é o desfile das Catrinas. E aí, qual é basicamente a diferença entre esses dois tipos de desfile? Lá no México, existe uma comemoração para o Dia dos Mortos, natimortos e crianças mortas, que é do dia 30 para o dia 1º, e o dia realmente dos mortos, que é do dia 1º para o dia 2 de novembro. Então, o que é que acontece? No primeiro dia de comemoração de desfile, é um clima mais intimista, as pessoas têm aquele semblante de que estão recebendo os antepassados, né? E no segundo dia é mais festivo, tem música, tem um pouco de dança, as crianças dançam no desfile, os próprios participantes do desfile dançam, fazem alguns tipos de coreografia, até de música pop mesmo de reggaeton, que é um ritmo que tem muito ali, né, no Golfo do México, Porto Rico. É, ouvi também algumas salsas, algumas rumbas, né? E é bem interessante nesse desfile que há uma cultura e uma lei também no México que não é permitido beber bebidas alcoólicas em ruas, em vias públicas. Então, em todo o México não é permitido, por exemplo, uma manifestação cultural como essas pessoas beberem, né, no percurso. Mas existe uma alegria muito grande implícita, tanto na decoração, como vocês veem essa decoração. É uma decoração que a prefeitura local, que nessa cidade aí que eu estava era Mérida, no estado de Yucatán, ela lança em várias praças. Então, por exemplo, essa praça era a Praça San Juan, era uma praça que tinha vários bonecos iluminados, vários painéis para as pessoas tirarem fotos, né? Muito turista, muito cidadão tirando foto, participando da festa. Então, muito contemplativa a festa. E aí, pode fazer alguma dúvida, né, para o espectador, mas qual é o sentido de comemorar os mortos se eles estão mortos? Então, essa comemoração, na verdade, é para os vivos. As pessoas realmente elas se encontram nessas praças, se encontram nos desfiles e manifestam a sua gratidão e sua ancestralidade. Então, mais uma vez, a gente vê bonecos que representam uma alma feminina, uma alma masculina, e nesse desfile das ânimas, uma das características é o uso das velas. Você vê que os bonecos, eles são de espuminha, a textura deles era um boneco de espuma lá, mas eles estão com a velinha também de espuma aí na mão. Até porque assim, né, para os bonecos ia pegar fogo. Mas é interessante que nesse desfile se usa vela durante o percurso. Aí, durante a exibição das fotos, vocês vão ver que existe o outro desfile, que é o desfile das Catrinas, que já não há o uso das velas, tá certo? Então, isso também tem muito a ver, aí já é um desfile de Catrina, porque é uma mulher vestida de Catrina, que é todo o desenho da caveira, tá certo? E ela muito enfeitada. Como é que nasce essa característica de ser Catrina, né? Ah, inclusive, gente, eu tenho uma coisa para falar. Essa foto eu tirei como referência do Facebook do Foresto, Foresto. É justamente esse nome, Foresto. São notícias de Mérida e que eles fazem uma relação com a prefeitura, com o que está rolando em termos institucionais. E aí eles divulgam todos os desfiles, atividades culturais, por exemplo. Depois do Dia dos Mortos, houve um festival que era o Festival de Outono. Aí eles também divulgaram. Então, eu utilizei fotos também dessas postagens,
porque eram mais claras, mais bonitas, e tem aí a propaganda, quem quiser seguir também vai lá, segue o Por Esto, que é bem interessante essas postagens, principalmente quem tem interesse em realmente de viajar para lá. E aí é uma referência bibliográfica também que eu usei nas minhas fotografias. Esse também eu utilizei essa foto da prefeitura diretamente, certo? De Mérida. E aí é um desfile de Catrina, é um desfile de ânima, porque tem as velas, tá vendo? Eles estão vestidos com os trajes tradicionais de lá, que é justamente essa mesma roupinha que eles usam, que tem essa característica da dança da vaqueria, certo? E aí é isso. Mas aí o que eu queria falar para vocês é um encontro entre as pessoas vivas para rememorar os seus mortos. Então, nas Ânimas, especificadamente, saiu de um dos maiores cemitérios da cidade, percorreu várias ruas de 2 ou 3 bairros, e aí fez uma culminância na Praça de São Juan, que é aquela praça toda iluminada, tá certo? Muito interessante, porque são servidas comidas típicas no meio do caminho. Alguns dos altares que eu encontrei no meio do caminho, especialmente aqueles altares que não tinham a fotografia dos mortos, porque existe um traço bem marcante. Quando ele monta um altar, que é um altar de reverência, de cultura, mas que é um altar que não está fazendo um recorte relacionado a uma família, por exemplo. Aí não tem a foto dos mortos. Aí o que é que eles consideram? Que aquela comida que foi ali depositada, eles podem compartilhar. Alguns feirantes, algumas pessoas que eu conversei, por exemplo, esse altar é um altar para o cachorro da casa de uma pessoa que eu conheci lá. Ela teve vários cachorros ao longo da vida e ela fez um altar em homenagem aos cachorros, que ela me disse assim, olha, nenhum membro da minha família ainda não faleceu, então eu fiz para os meus cachorrinhos que já faleceram. Então ela colocou um cachorrinho de pelúcia, colocou aqueles bolzinhos que os cachorros se alimentam. Na foto que tinha os cachorros e que tinha uma pessoa viva, ela vai e cobre a foto, o rostinho da pessoa, porque está viva. E claro que ninguém vai comer a ração do cachorro e nem beber a água do bolzinho do cachorro, né? Então, esse altar aí é um altar representativo que eles fazem na casa, não com a intenção de comer esse alimento, mas de lembrar aquele ancestral, inclusive os animais, tá certo? Aí é mais uma representação de esculturas luminosas que eles fazem, como no carnaval da gente, né? É muito menos alegre do que o carnaval, que as pessoas não dançam tanto, não pulam tanto e não estão tão eufóricos, até porque, como eu falei, não pode beber bebida alcoólica, né? Mas é uma festa muito alegre, muito familiar. As pessoas aproveitam a oportunidade para estarem juntas, para se visitarem, para fazerem comidas que são feitas realmente uma vez por ano, né? Especialmente cheque, que é uma salada feita de ricama. Essa ricama, o que mais se parece aqui no Brasil é uma batata que existe no território chucuru aqui de Pesqueira, que, se eu não me engano, o nome é batata coxia, o nome. Mas assim, lembra um pouco o rabanete, com menos sabor. Ela tem um sabor mais neutro. Aí, mais uma vez, o desfile de Catrina, de ânimas, certo? E aí eles servem essa salada, que é com essa ricama, com frutas cítricas, tangerinas, torranjas, que não tem aqui, né? No Brasil não é muito comum a gente encontrar, laranjas, sumo de limão, tempera isso com sal e pimenta, ou sal e chile, existe uma diferença entre pimenta e chile lá, e às vezes coentro, tempera também com coentro, tá certo? Um outro prato muito típico dessa época é o pibe, que é uma comida que é feita à base de milho, recheada com frango e com feijões. E é muito interessante, porque vem um pouco da abrangência de se enterrar os mortos em Mesoamérica com folhas. Então, lá nos mercados de Mérida, outros mercados que eu passei, vende a folha da bananeira já pronta para uso culinário. Ela precisa ser aquecida, queimada para ter uma plasticidade, né? Na Bahia, inclusive, a gente vende folha de bananeira para fazer abará, então é bem similar, tá certo? E aí, o que é que acontece? Essa comida, esse pirãozinho que é feito com a massa do milho, com o caldo da galinha, com a galinha desfiada, com feijãozinho,
ela é enrolada em folha de bananeira, é amarrada com cordão e é enterrada. É uma delícia. Fica uma crostazinha. Esse já é um desfile de Catrinas que está na foto. Só para lembrar, é também por Exto. Vocês podem seguir lá. Eu copiei a foto, tem essa referência bibliográfica, tá certo, gente? Que aí eu estou compartilhando. E aí, as Catrinas, vou falar mais um pouquinho das Catrinas daqui a pouco. No México existe essa grande tradição, né, de cultuar as caveiras. As caveiras são lembrancinhas que você pode trazer de presente. Custam a partir de 150 pesos. Lembrando que o câmbio hoje está mais ou menos R$ 1 compra 4 pesos, tá certo? Se você tem euros aí para trocar, se você tiver €1, compra 21,50 pesos, tá certo? Em dólar, se você tiver US$ 1, você compra 17,50 pesos, tá certo? Para vocês terem uma base. E aí vocês veem que as caveiras são objetos de todos os tipos de materiais. A única caveira que eu procurei, não achei, foi uma caveira de almofada, para eu colocar entre as pernas assim para dormir, que eu não levei a minha almofada de dormir. Mas, fora isso, tinha caveira de madeira, de cerâmica, de plástico, de borracha, de açúcar, de doce de amaranto, de doce de tamarindo, todos os tipos de caveira. E tem muita associação do uso dessas caveiras, como vocês veem aí, com essa festa do Dia dos Mortos. Por quê? Porque quando a gente se torna caveira, né? A gente é igual. Todas as caveiras, todos os esqueletos são iguais. Não tem cor de pele, não tem aspecto de feiura, de gordura. Não tem aspecto nenhum que possa diferenciar se foi um rico, se foi um pobre. E aí, mais ou menos, já existia esse aspecto de cultuar, né, os mortos e as ancestralidades. Mas existiu, especialmente na década de 70, uma pessoa que fez essas caveiras em painéis em praça pública, fazendo uma crítica àquelas pessoas que eram mais humildes, que queriam se fantasiar para ficarem ricas, e fazia como se fosse uma charada a isso, a essa crítica de perseguir essa coisa que você não é e que você não tem. Muitas pessoas também associam isso a uma pessoa que não tinha nenhuma humildade, e aí morreu e virou essa caveira e teve a oportunidade de voltar no ano seguinte e se ver como um caveira. Então, para ter essa característica de nos lembrar que a morte, primeiro, vai chegar para todos. Segundo, que todos somos iguais, pelo menos em formato de esqueleto, e que não precisa ter nem racismo nem classismo, apesar de que, entre os mexicanos que eu conversei, existe muito classismo no México, ou seja, ele se preocupa se você é de uma determinada etnia, se você é maia, porque os maias são mais pobres, vamos dizer assim. Mas pode existir aquele mexicano que tem uma carinha maia e tem o sobrenome Maia, e da mesma forma pode existir aquele mexicano que, mesmo com a carinha Maia, ele tem um sobrenome espanhol. Aí ele sofre menos classismo. Então é bem interessante esse aspecto social de lá. Aqui já é um desfile também de Catrinas. Esse altar foi um altar montado na casa que eu fui hospedada, tá certo? Eu fiquei numa casa que fui super bem recebida. E aí, uma das coisas típicas que eles colocam lá no altar é essas caveirinhas de açúcar que são super fofas, são muito bonitinhas. Colocam as frutas, colocam comidas mesmo, milho, principalmente doces, colocam mezcal, colocam tequila para quem bebia também. E aí colocam flores, colocam velas. É muito marcante que mobiliza as pessoas, tira a pessoa da rotina. Eu estava na casa de um professor universitário, e aí esse professor universitário me disse assim: ai, hoje, graças a Deus, só trabalho meio turno para dar tempo de eu ir na feira comprar as coisas para fazer o altar. Então, é realmente uma festa de comoção. Uma das fotos de feira é essa aí. Existem muitos chiles, muito tipo de pimenta diferente. Lá eles designam chile e pimenta de forma bem diferenciada. A pimenta é a pimenta tabasco, é a pimenta do reino, são sementes. E os chiles são aquelas pimentas que se relacionam ao formato de pimenta de cheiro,
ou de pimentão, e que podem ser desidratadas ou mesmo comidas frescas. Então, por exemplo, um molho de pimenta, aí vai ser normalmente feito do Chile. Então, essa categoria que vocês estão vendo na foto são salsas, que são molhos de Chile, tá certo? Enquanto que a pimenta em formato de semente, pimenta mesmo, ela é mais designada quando é a semente. Quando se relaciona ao fruto, é Chile. E existe uma variedade imensa de Chile. Não consegui decorar tudo no tempo que eu fiquei. Inclusive, existe designação diferenciada. Quando o Chile está fresco, ele recebe um nome, e quando ele está desidratado, ele recebe outro nome. Então, é um traço cultural de lá. Nessa comida dos mortos, com certeza, leva chile, leva pimenta. É muito característico, perto do Dia dos Mortos, colocar bonecos perto dessa comercialização em feira, tá certo? E esse é um dos cartazes que fala um pouco sobre essa crítica social aos ricos, aos não humildes, e que gerou a figura da Catrina como uma figura de proeminência é, e abrangência do México. Então, tem todo um recorte de como que isso foi gerado, tem várias teorias, mas eu acredito que, tendo sido feito muitas oferendas em cenotes, né, as divindades e deidades que existiam lá no inframundo maia, as caveiras devem ser a principal oferenda e que fica como traço cultural, como você vê nessa linda foto. Essa foto, inclusive, eu extraí da Prefeitura de Mérida, que aí vocês podem seguir lá, Facebook, Instagram, Ayuntamento Mérida, tá certo? Que tanto Facebook quanto Instagram, eles postaram essa linda foto aí. E, nesse caso, é um desfile de ânima, porque as pessoas mais fechadas, velas na mão, sempre ânima, tá certo? Então, é essa festa, esse momento cultural que eu estou querendo explicar para vocês. Único, né? Por mais que eu esteja dizendo isso, nossa, eu fui lá em Mérida, teve esse momento cultural, foi super legal. Se você for em Oaxaca, por exemplo, não vai ser da mesma forma, porque Oaxaca já fica pelo lado do Pacífico. Acompanhei as notícias que, inclusive, haviam bicicletadas de desfile. Então, as pessoas vestiam ali aquela roupa com as bicicletas. Houve em Oaxaca um desfile de pranchão no Pacífico. Então, eles pegaram aqueles pranchões, subiram nos pranchões e fizeram um desfile no mar, tá certo? Então, o México vai te dar essa oportunidade de contemplar essa cultura super diferenciada, de contemplar essa cultura única, né? Não conheço outras partes do mundo que comemore o Dia dos Mortos com esses altares, com essa comida, com esses encontros, com uma quantidade enorme, gente, de flores sendo vendidas nos mercados, né? Com altares, inclusive no aeroporto internacional de Cancún, que foi onde eu cheguei. Eu esqueci de tirar foto, mas tinha foto lá, tinha altar lá, tinha altar nos hotéis de Cancún, tinha um altar em Mérida, inclusive tinha um altar público imenso. E uma das coisas que é bem diferenciada, porque eu tive apenas em 2 estados no México, é justamente isso. Em Yucatán, diferente de Quintana Roo, que é um estado como se fosse mais novo, de novas culturas, recebe muito estrangeiro, eles tinham altares muito mais coloridos. E lá, em Mérida, eram mais sóbrios, quase monocromáticos, né? Com flores naturais. Enquanto que os altares de Quitanarum comportavam até bandeirinhas de plástico, com mais cores, né? Então, essa essência de diversidade você pode observar indo, por exemplo, para a Cidade do México. As informações que eu tive de Cidade do México durante o Dia dos Mortos é que existia desfile, inclusive, de carros alegóricos. Então, para quem gosta de uma festa ainda maior, a Cidade do México, apesar de ser um pouco mais cara, né?
Mérida é uma cidade de apenas 1 milhão de habitantes, é uma cidade grande, então vocês não vão lá pensando que vocês vão conhecer a cidade toda no feriado do Dia dos Mortos, não, porque vai ser impossível. Eu fiquei 12 dias, quase 14 lá, porque eu também fui para o litoral alguns dias, e eu conheci poucos museus, porque também eu amo mercado, fui no mercado 3 vezes, né? Porque eu tinha que ir no mercado para comparar como era antes da festa, como era depois da festa, como era no meio da festa. Então, eu fui no mercado 3 vezes. Mas tem muita coisa que eu não vi, né? Tem muitos parques, é uma cidade muito tranquila, as pessoas respeitavam essa lógica de não beber, inclusive os turistas, né? Tinha muito turista europeu, até porque o euro vale muito lá. Então, assim, muito divertido, muito segura a festa, as pessoas muito educadas. E uma coisa que eu tenho de dizer, assim, é que eu achei que a contagem do tempo lá é uma contagem super especial. Eu não estou me dando conta, mas já temos 29 minutos de programa e eu estou morrendo de vergonha, porque eu vou acabar, eu acho que eu não falei nem a metade, né? Porque a nossa meta é fazer o programa em 30 minutos. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte: as pessoas lá pareciam que viviam em outro tempo, parecendo eu aqui dentro do programa. Elas eram mais tranquilas, elas esperavam, né, para poder serem atendidas. Elas pediam licença e quando via que a pessoa era turista, não encostava na pessoa, pedia licença de novo para ver se a pessoa saía. Aí só encostava para você, assim, mesmo sendo uma festa assim, a nível de carnaval, muita gente na rua. Ela só encostava quando via que você não estava entendendo o que era, né? E aí dizia, ó, oh, estou querendo passar, me dá uma licença aqui. E aí, né, é bem interessante isso, parece que eles vivem num outro clima. Então, super promissor para quem quer encarar um programa, uma agenda aí para o ano que vem, fazer uma viagem, conhecer o México através do Dia dos Mortos. É essa a dica que eu deixo. Já temos 31 minutos de programa. Eu agradeço a atenção de vocês. E se vocês tiverem aquela viagem com fotos, né? Quiserem compartilhar, quiserem fazer aqui um programa especial sobre sua viagem, entre em contato comigo, tá certo? Que vai ser um prazer te dar esse espaço, compartilhar aqui também no canal, se você tiver timidez, não quiser falar, vai ser um prazer compartilhar também. Segue aí meu Instagram, Instagram da minha cozinha, tá certo? E segue também o meu WhatsApp. Me despeço, desejo que vocês possam fazer uma viagem ou como essa, ou parecida pelo México, vale muito a pena, super recomendo. E até a próxima agenda. Um beijo, gente. Tchau, tchau.